Estava eu no Twitter vendo um conteúdo de um cara que produz vídeos de autoajuda. Já estava errado. Estava errado por duas razões. Primeiro lugar que estava no Twitter e em segundo lugar porque estava vendo o vídeo de um desses picaretas de autoajuda. E esse picareta dizia que não acreditava em dinossauros. Não acreditava que dinossauros viveram há mais de 65 milhões de anos. Não acreditava no que a ciência dizia, porque, segundo esse picareta, que nós não vamos citar o nome nesse vídeo, porque ele processa os amiguinhos, os primeiros dinossauros só foram descobertos depois que Darwin escreveu A Origem das Espécies. Portanto, o dinossauro seria uma grande invenção para justificar essa tal de evolução que é uma balela, certo? Então, segundo esse cara da autoajuda, esse gênio da autoajuda, os ossos de dinossauros, magicamente, segundo ele, só foram descobertos depois de 1858, quando Darwin lançou A Origem das Espécies. E a gente sabe, e a gente tem dados, que os ossos de dinossauro foram descritos antes pelos próprios ingleses, certo? Então o que nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho, o que nós vamos contar é um pouco dessa história, e nós vamos falar sobre outras descobertas sobre dinossauros, certo? E que as evidências de que dinossauros existiam, elas são bem anteriores às coisas que foram feitas e descritas pelos ingleses. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que a gente passou e passa até hoje por um processo muito forte de colonização. Que esse processo de colonização influencia diretamente na ciência. Opa, minha luz piscou. Mas não tem problema. Então vamos lá. Então a gente está passando por esse processo de colonização, e esse processo de colonização influencia a ciência. Isso faz com que a gente tenha uma impressão de que o que a gente chama de ciência, e aí a gente poderia falar de uma ciência mais ampla, não da ciência do método científico, que acontece a partir da filosofia da ciência do século XVIII, mas da descrição da natureza e da compreensão da natureza, como algo que tem uma origem europeia. Então a gente parte do princípio de que, a partir da colonização, a gente tem um eurocentrismo científico, de que todas as grandes descobertas científicas ou as grandes descobertas de história natural da ciência foram feitas por pesquisadores europeus, principalmente pós-iluminismo. Isso não é verdade. Mas em relação aos dinossauros, mesmo os primeiros dinossauros foram descritos antes de Darwin. Então, o cara que vai descrever os primeiros dinossauros na Inglaterra se chama Robert Plot, e ele faz isso em 1676. Ou seja, ele faz isso praticamente 200 anos antes da gente ter o lançamento do Origem das Espécies pelo Darwin. O que já começa a desmentir um pouquinho o que esse cara falou. Ele não tem a menor ideia do que ele está falando dentro dessa ciência que a gente fala de ciência eurocêntrica. Mas se a gente voltar para povos originários, nos locais em que existiam evidências de que dinossauros passaram pela Terra, ou de que animais muito grandes passaram pela Terra, nós vamos ter evidências espalhadas pelo mundo inteiro. As pessoas que moravam na Austrália, que chegaram na Austrália, descrevem as pegadas de grandes animais como as pegadas de grandes monstros, de grandes animais que viveram na Terra. Quando a gente fala da chegada do europeu no continente americano, nós temos a descrição, deixa eu ver minha cola aqui, nós temos a descrição do Cortés recebendo um fêmur de um mamute de presente dos astecas. Então, os povos que viviam nas terras antes, nos lugares antes da chegada dos europeus, já interagiam, já entendiam, já descreviam as evidências de que algo diferente tinha vivido nesses lugares antes da chegada dos europeus. Então, dizer que dinossauro ou que evidência de dinossauro existe
para provar um ponto, para provar que a evolução está correta, é de uma ignorância e de um pensamento eurocêntrico e colonizador muito grande. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, deixa eu ver se eu acho, é um artigo publicado numa revista chamada numa associação chamada de Geological Society Publication, em que os pesquisadores vão levantar evidências de que os povos originários de diferentes lugares do mundo já tinham contato e descreviam essas evidências da presença de dinossauros bem antes da chegada dos europeus nesses lugares. Então existem evidências, existem descrições, existem tentativas de entender o que são esses animais antes da chegada dos europeus. E isso tem dois papéis. O primeiro papel é mostrar para a gente que essas evidências são antigas, e o segundo papel é mostrar que o conhecimento ele existe antes da construção do método científico. O que o método científico que a gente defende tanto vai fazer é que ele vai sistematizar a forma de entender esse conhecimento, tentando tirar um pouquinho do fator humano dessa jogada. Mas a construção de conhecimento ela é pré-construção do método científico. E o que a gente discute de descolonização da ciência não é a gente abandonar o método científico, e sim a gente pegar esse conhecimento produzido e passar esse conhecimento produzido pelo crivo do método científico. Então existem muitas coisas que foram descobertas pré-método científico que funcionam e que a gente sabe que funcionam até hoje, tá bom? Nesse artigo que eu estou mostrando aqui para vocês, eles trazem um trabalho muito legal. O trabalho legal, o que eles mostram é que uma tribo de Lesoto, na África, no século XI, lá no século, entre o século X e o século XI, tinha desenterrado e montado o esqueleto de um dinossauro corretamente. Eles tinham entendido os ossos daquele animal fossilizado como se pertencentes a um único animal antes do contato com os europeus e muito antes desses animais estarem sendo montados em museus na Europa. Então já existiam evidências em outros lugares e animais inteiros desencavados e coletados por povos originários em outros lugares do mundo que não a Europa. Esses animais depois vão ser usados como uma das evidências da evolução, mas eles não surgiram depois da evolução. Então aqui eu vou colocar para vocês o esqueleto de um animal que foi retirado de um lugar e levado para uma caverna por uma população de Lesoto antes do contato com os europeus. E vocês vão perceber que esse esqueleto está inteiro e que eles relacionaram anatomicamente diferentes partes desse esqueleto. Então, além da descoberta ser anterior à evolução, ela nem foi feita por europeus. Dessa maneira, a gente entende que existe vida inteligente fora da Europa e que esse tal desse cara de autoajuda que se perde no meio do mato com a galera e que se acha o MacGyver e que diz que corre maratonas sem treinar nenhum dia e que consegue ganhar maratonas desse jeito, não tem a menor fucking ideia do que ele está falando, certo? Então, estudar o conhecimento de sociedades anteriores à sociedade europeia e principalmente fora da Europa é fundamental. E sim, a gente acredita que o método científico tem que ser usado para testar esse conhecimento, para ver se esse conhecimento é real ou não. E, uma vez sendo sustentado pelo método científico, dá os créditos para quem desencavou dinossauro antes do primeiro europeu estar lá falando de dinossauros e organizando dinossauros em coleções, tá bom? Beleza?
É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que a gente abra nossa mente para outros tipos de conhecimento, lembrando que o método científico é a melhor forma, na nossa opinião, de descrever o que acontece na natureza. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal e principalmente clica no primeiro link que está aqui embaixo, que é o nosso curso de Introdução à Ecologia. Eu tenho certeza que você vai adorar, custa apenas R$ 42,00, R$ 4,20 por aula. São 10 aulas que estão ficando muito bonitas, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Beijo para todo mundo, falou, valeu e tchau!